Doutor, a Maria Rodrigues Barbosa, ela pergunta o seguinte, ela tem policísticos, deve ser ovário micropolicístico. Ela quer saber se é possível engravidar sem fazer cirurgia. Normalmente seria. A síndrome dos ovários micropolicísticos, ou os ovários micropolicísticos, como queiram chamar, ele é uma doença, ela é uma doença que o tratamento normalmente é com medicações. Quando uma mulher tem ovários micropolicísticos e quer engravidar, o principal tratamento chama-se indução de ovulação. Você usa medicamentos para estimular a ovulação, faz uma monitorização, um acompanhamento do crescimento dos ovários, dos folículos no ovário. Ou seja, quando a mulher menstrua, ela vai ao ginecologista, ele faz um ultrassom, vê o ovário se está direitinho, começa a medicação geralmente por 7 a 10 dias, fica mantendo a repetição dos ultrassons até a chegada do período ovulatório. O que pode provocar esses ovários micropolicísticos? Os ovários micropolicísticos são uma doença endócrina, uma doença hormonal do próprio ovário. Não tem uma causa específica, né? Existem várias causas associadas. O aumento de peso, o sobrepeso, a obesidade são uma causa. Pacientes que têm alterações endócrinas mais variadas podem resultar em ovários micropolicísticos. E isso, o ovário policístico, em princípio, ele é o quê? Uma ausência de ovulação. A mulher ovula pouco ou não ovula e os ovários ficam cheios de microcistos. Não existe normalmente tratamento cirúrgico, o tratamento é essencialmente clínico. Ok, agora o seu Gideão Lima, ele disse que a esposa também tem um cisto no ovário. Pergunta quais as chances da mesma engravidar. Mais ou menos precisa fazer uma diferenciação entre os ovários micropolicísticos, que são vários... Isso, são vários pequenos cistos no ovário. Isso é o ovário micropolicístico. Um cisto no ovário é uma situação de um cisto maior, é o que a gente chama de cisto dominante. É um cisto sozinho, ele por si é grande. E depende das características dos cistos. Se for um cisto só de líquido, muitas vezes a gente pode aspirar, só fazer uma punção. Se for um cisto com áreas sólidas, que a gente chama de cisto misto, a gente às vezes precisa fazer uma videolaparoscopia para operar o ovário. Aí depende da característica do cisto. Geralmente, um cisto de ovário por si só não é um impedimento para a gravidez. Senhora Celestina da Silva, um abraço, Celestina, para você. Um abraço a todos que mandaram aí as perguntas. Ela disse que tem uma filha de 7 anos e não toma anticoncepcional há 5 anos, mas não consegue engravidar. Ela deseja saber quais os possíveis motivos. Bom, ela já teve um parto, já teve uma filha e há 7 anos que ela está tentando. Como faz mais de um ano que ela tenta engravidar, ela deveria ser submetida a uma avaliação básica de fertilidade. Um ano é aquele prazo. Isso que a gente conversou semana passada, né? Então, assim, fazer um espermograma do esposo, de repente mudou o padrão do espermograma, ou surgiu algum evento na vida dele que fez com que o espermograma mudasse, um processo inflamatório, um traumatismo, uma virose, enfim, qualquer doença que ele possa ter tido ou nem ter percebido que mudou o espermograma. Então vale a pena fazer um espermograma. Um outro exame importante é uma histerosalpingografia, que é a radiografia das trompas, para avaliação das trompas, que muitas vezes elas obstruem silenciosamente. As doenças das trompas não dão muitos sintomas. Geralmente o principal sintoma é a tentativa de gravidez e essa gravidez não acontece. Então vale a pena fazer uma radiografia das trompas, chama-se histerosalpingografia, uma endoscopia do útero, que é a videohisteroscopia, e a parte hormonal para avaliação do ovário. Agora o senhor falou aí de um ponto que é bem interessante, porque às vezes a infertilidade começam a surgir sinais de infertilidade, mas o casal já teve filhos, né? Por exemplo, o homem, ele já foi pai 1, 2 vezes, de repente na terceira tentativa aí já não acontece algum problema. E a pessoa acha que o problema não é com ela porque já houve... Isso aí é muito comum. Sucesso das outras vezes. Exatamente. Às vezes a gente, na entrevista, na consulta médica, a gente pergunta, e o esposo? E ela diz, não, meu esposo já teve filhos. Mas o fato de você ter filhos não implica que o espermograma permaneça normal a vida toda. Às vezes, em 1 mês, você tem uma mudança drástica de espermograma. Você tem um quadro viral que de alguma forma comprometeu o testículo e você passa a ter uma alteração grave de espermograma. Às vezes você teve 2, 3, 4 filhos e de repente começou a usar um tipo de medicamento que agride a produção espermática. Então, o fato do homem ou da mulher já terem tido filhos não significa que necessariamente tenham que estar normais atualmente.
Outra a pergunta aqui da senhora Veranilce. Ok, Veranilce Ferreira, ela disse que fez uma inseminação artificial para engravidar e diz que fez o teste de gravidez, deu positivo, mas ficou preocupada porque menstruou no primeiro e no segundo mês. Pergunta se isso é normal. Ela também não tem o restinho da pergunta. Ela ia perguntar alguma coisa, mas ficou aqui a interrogação. É normal, então, mesmo a mulher grávida menstruar 2 meses? Na verdade, não seria menstruação, seria um sangramento. Geralmente é uma hemorragia de implantação. Quando a placenta começa a penetrar direitinho no útero, o ovo fecundado começa a penetrar no útero, muitas vezes há sangramentos, e que é interessante que às vezes o sangramento coincide com o período que seria da menstruação dela. Mas na verdade não é menstruação, é uma hemorragia de implantação. Ou pode ser também um descolamento de placenta. A placenta está inserida no local ideal e de repente começa a descolar. Então é uma situação que precisa ser avaliada, precisa fazer ultrassom para ver se tem que fazer algum tratamento para diminuir ou parar esse sangramento. Ok. Eu vou tentar adivinhar, viu, doutor? Eu tô gaguejando aqui um pouquinho, mas olha aqui a letra. Filma aqui, Marcelo, por favor. Eles querem que a gente adivinhe aqui o que é que tá escrito. Vocês veem como a apresentadora sofre, viu? Esse aqui, ó. Mas eu vou tentar, peraí. Tenho 24 anos, sou casada e tenho um filho de 5 anos. Há 2 meses venho me tratando de hipertireoidismo, mas o endocrinologista disse que não é o caso de me preocupar, mas sim de tratar. Acho que estou grávida e estou preocupada se a gravidez vai ser uma gravidez de risco. Deu para eu ler até aí. Será que ela corre algum perigo ou pode ter uma gestação tranquila? Acho que é mais ou menos isso. Ela tem uma doença na tireoide, ela toma Eutirox, provavelmente ela tem hipotireoidismo. Tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo, quer dizer, o aumento dos hormônios da tireoide como a diminuição dos hormônios da tireoide, eles podem atrapalhar uma gestação. Geralmente o hipotireoidismo pode causar malformações fetais e pode causar abortamentos repetidos. Isso se não tratado. Uma mulher que tem uma doença na tireoide e acompanha a tireoide direitinho, faz seu tratamento adequadamente, ela tem condições de ter uma gravidez super tranquila. É uma gravidez especial porque essa mãe, ela tem uma doença, ela tem um problema de saúde que precisa ser monitorizado. Você precisa estar repetindo os hormônios da tireoide para saber se a dose do hormônio, no caso que ela toma, o Eutirox, está baixa ou está alta. Então, é uma gravidez em condições especiais. Ela precisa de cuidados especiais, ela precisa do acompanhamento do obstetra e também do endocrinologista dela, para que ele possa estar monitorizando essa tireoide. Até porque a tireoide mexe com toda essa questão hormonal também, né? Com todo o corpo. Algumas mulheres engordam, outras emagrecem. Isso. Fica aquela confusão hormonal. Exatamente. Então, você tem as alterações hormonais da gravidez e as alterações hormonais da tireoide. E precisa equilibrá-las para não haver nenhum problema. Mas o medicamento pode ser utilizado. Quer dizer, o tratamento pode ser usado, a reposição hormonal da tireoide pode ser feita sem problemas. É importante também o acompanhamento com o endocrinologista. Sim. Esse contato, né? Endocrinologista e ginecologista. O que a gente chama de atendimento multidisciplinar. Então, você tem que ter um especialista em cada área. O obstetra que está acompanhando, ele entende de tireoide, como o endocrinologista entende de gravidez, mas cada um entende melhor da sua área. Então, eles estão sempre dividindo opiniões, vendo como seriam as doses, ajustando doses. Dá para ter uma gravidez saudável se bem acompanhada. Ok, mais uma pergunta de uma telespectadora. Ela quer saber se a mulher sente dores no ovário quando a mulher sente dores no ovário durante a ovulação, isso tem alguma relação com a TPM? Não obrigatoriamente, podem ser coisas bem distintas. Existem mulheres que têm cólicas ovulatórias, elas sabem exatamente o dia que elas estão ovulando e não têm TPM. Algumas outras mulheres têm a TPM intensa e não percebem a cólica ovulatória. São coisas distintas. Os ciclos ovulatórios, eles têm normalmente mais sintomas. Tem mulheres que sabem exatamente o dia que está ovulando e quando se aproxima o período menstrual, começam a surgir os sintomas de TPM. As mulheres que não ovulam, elas normalmente têm menos sintomas de TPM, né? Mas ovular, você pode ovular sem ter cólicas. Isso depende do padrão individual de cada um. Mas minha pergunta é qual o intervalo entre uma fertilização in vitro entre os dois procedimentos? Depois de quanto tempo a pessoa pode repetir o procedimento? Não existe uma regra obrigatória. Normalmente, nós que trabalhamos com reprodução assistida, a gente faz mês sim, mês não.
né? O que acontece? Quando você faz uma fertilização in vitro, o ovário fica muito estimulado. Então, digamos que você fez uma fertilização esse mês, menstruou, não engravidou e menstruou em seguida. Você submete a um ultrassom e vai avaliar os ovários. Se esses ovários estão normais, não tem cistos residuais da estimulação anterior, da estimulação que você acabou de fazer, você pode já tentar fazer uma nova tentativa. O que acontece com frequência é que geralmente ficam cistos residuais. E aí você acaba tendo que, às vezes, usar um mês de pílula anticoncepcional, 2 meses, ou dar um tempo para que o ovário possa se recuperar. Na hora que este ovário estiver recuperado, sem folículos residuais, você já pode iniciar um novo ciclo. E sem contar que tem todo aquele problema psicológico, né? A pessoa tem que estar bem preparada, bem trabalhada psicologicamente para enfrentar também uma outra tentativa. Você tem que se refazer. É o luto da perda, do não engravidar, porque quando você faz uma fertilização in vitro, você sente que engravidou de alguma forma, né? Você percebe a colocação dos seus embriões no útero. É todo um processo muito humanizado, muito interessante para quem não teve a oportunidade de passar por uma fertilização. Às vezes você tem a ideia que é um processo muito frio e não é. Né? Não é no laboratório, o fato de ser laboratório não é frio, gelado. Pelo contrário, a gente tenta colocar um grau de humanização muito grande. Inclusive, no dia da transferência embrionária, se você acompanha com o ultrassom, você vai vendo o seu bebezinho indo para o útero através do ultrassom, ver a gotinha chegar no útero. E isso gera uma expectativa, gera a sensação de gravidez, tanto física, pelas alterações hormonais, quanto uma sensação emocional, psíquica, de que você está num processo de engravidar. Aí, quando você menstrua, é uma ducha de água fria, você tem aqueles dias de depressão, aqueles dias de mais desconforto interior, e aí tem que dar um tempo para você se refazer.